Sejam bem-vindos ao SETcast, podcast do empreendedor de Sete Lagoas. E hoje estamos aqui com o Marcelo Marani, um grande empresário aí no ramo de restaurantes, que está dominando o Brasil aí. Se apresenta aí pra gente, Marcelo. Uma felicidade muito grande, uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite. E meu nome é Marcelo, eu trabalho com restaurantes desde os 14 anos de idade. Para quem é aqui de Sete Lagoas, fica fácil saber. Terraço Pizzaria, Pizzaria Francesinha. E desde 2019 eu trabalho também no segmento de educação. Eu fundei uma escola para donos de restaurantes com uma atuação a nível internacional. A gente tem alunos em todos os estados do Brasil e em mais de 25 países. Então, a gente fala sobre a escola daqui a pouco e para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Nós agradecemos aí a presença, né? Como o intuito do nosso podcast hoje é trazer pessoas que são cases de sucesso, que cresceram aqui em Sete Lagoas, né? Claro que você se desenvolveu aí por todo o Brasil, mas eu vejo que você tem trazido várias mudanças e que isso levanta o nome da cidade. Eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite aqui e espero que nós consigamos trazer várias pessoas aí que estão empenhadas nesse processo, assim como você. Marcelo, eu tenho acompanhado aqui o seu desenvolvimento, sou cliente das suas pizzarias, mas nesse período que você fundou a sua escola, eu participei de uma etapa no processo. Eu quero saber como que foi a sua experiência dentro da pizzaria. Conta pra gente como que foi, a sua família, né, como surgiu isso tudo. Eu comecei aos 14 anos de idade. Meu pai é um disciplinador. Na minha casa tinha uma democracia cubana. Ou trabalhava ou trabalhava. Não tinha oportunidade de não trabalhar. Então, com 14 anos de idade, eu comecei fazendo trabalho de office boy. Então, todos os dias eu ia ao banco, levava ali um malote com cheques, com comprovantes de cartão de crédito. Há alguns anos atrás funcionava dessa forma. Depois eu passei por todas as posições de um restaurante. Meu pai acreditava que mesmo que eu não quisesse trabalhar em um restaurante, ter a disciplina, trabalhar em um restaurante, conviver com as pessoas, ter a responsabilidade, seria muito importante para a minha formação. Então, eu trabalhei com meu pai ali até próximos 20 anos de idade, que foi quando eu me mudei para Belo Horizonte. Eu já fazia faculdade e resolvi me mudar para Belo Horizonte. Por um tempo eu fiquei fazendo o trajeto de ida e volta, mas depois eu me mudei para Belo Horizonte. Belo Horizonte eu fiz uma faculdade de ciência da computação. Para mim foi um tempo muito importante essa formação. Não era exatamente o que eu queria fazer. Eu tinha muita vontade de fazer administração de empresas, mas acabei cursando ciência da computação e que para mim foi muito importante. Depois da minha formação, eu voltei para Sete Lagoas, mas eu ainda não tinha certeza no que eu ia atuar. Eu tinha certeza absoluta de uma coisa: eu passava longe de ser um bom aluno. Então eu sempre falava com meu pai: pai, meus colegas são muito melhores do que eu preciso me aprimorar, eu preciso ser melhor. Então logo que eu me formei, meu pai ia me dar um carro de presente, um carro popular, na época um Gol, e eu lembro que eu abri mão desse carro e peguei essa grana para estudar. Eu tinha vontade de me aprimorar e acabei indo morar na Inglaterra. Então, por lá eu passei um ano estudando, fazendo outros treinamentos em computação, em design, em análise de sistemas e também melhorei bastante ali o idioma inglês. Voltei falando fluente, achei que eu ia arrumar um grande emprego, mas na verdade eu me lembro bem que quando eu voltei eu falei isso com meu pai. Eu falei: pai, o único emprego que eu consegui não me paga o que você pagava na faculdade. Então foi um desafio muito grande. E depois eu acabei trabalhando em uma empresa de consultoria por 3 anos, me afastei ali um pouquinho dos restaurantes nessa época, eu só ajudava o meu pai nos finais de semana. Mas logo que eu saí dessa empresa, eu comecei a trabalhar em uma multinacional. Eu trabalhei na Vale por 6 anos. E trabalhando na Vale, logo no primeiro ano, me despertou a vontade de empreender.
Então eu comprei uma pizzaria que estava quebrada nessa época para as pessoas aqui de Sete Lagoas. Essa pizzaria ficava na Paulo Frontin, que na verdade é o mesmo local que a Francesinha está localizada hoje, mas naquela época ainda muito pequena, tinha lugar para apenas 19 pessoas, então foi um início bastante desafiador. Nessa trajetória, né, eu vejo um assunto assim interessante, que o Guilherme passou por isso também. Ele estava empregado, né, em uma grande empresa, né, tinha um grande emprego, tinha um cargo de confiança. Sempre tive o sonho de empreender, com a ajuda de um amigo que incentivou, surgiu a oportunidade, abri mão de tudo para poder empreender, mas muita dificuldade, muito medo. Eu já tinha esposa, já tinha filhos, abri mão de um salário alto para poder dar um tiro no escuro e dar um passo muito grande. Arriscou tudo que tinha. Foi bem complicado. E para você, Marcelo, como que foi quando você decidiu, né, abrir mão do seu emprego ali e iniciar As o seu pessoas negócio? nem imaginam, né? Acho que o Guilherme foi bem mais corajoso do que eu. Porque nessa época, quando eu resolvi abrir mão da multinacional que eu trabalhava, é claro que tinha um risco, né? Eu me lembro que entre salários, bônus e outras gratificações que eu tinha na Vale, eu abri mão de uma remuneração de R$25 mil mensais. Isso em 2015. Hoje, com certeza, esse valor seria muito maior. Mas eu não tinha esposa nessa época, eu não tinha filhos, então vamos dizer que o que eu tinha a perder era bem menos do que o Guilherme. Mas a grande verdade, e até discordo ali do que o Guilherme falou, que foi um tiro no escuro que ele deu, nem foi um tiro no escuro. Apesar de não ter experiência em empreender, o Guilherme tenho certeza que trazia uma grande bagagem. Sim. Mas eu entendi bem o que o Guilherme quis falar e é importante a gente contar isso para as pessoas que estão assistindo a esse podcast. Que muita gente, quando a gente vai contratar, a pessoa me pergunta, né? Mas você está aqui me prometendo um salário fixo, mais bonificação, mais comissão, mas isso não é garantido. E aí eu penso comigo, eu tenho 3 empresas hoje, mais de 100 funcionários e nada na minha vida é garantido. Assim como não era com você quando você começou, né, Guilherme? E claro, não é agora também. A gente tem uma vida bastante... A gente tem um desafio muito grande sendo empresário. Você tem riscos e ameaças por todos os lados. A gente tem um risco de falta de cliente, de não ter um mercado pagador. A gente tem um risco de ações trabalhistas, a gente tem um risco de uma série de coisas que inclusive a gente nem conhece. Tem uma insegurança jurídica muito grande no nosso país. E não só isso, a gente tem o tempo inteiro vários desafios como empresários e nada é garantido, né? Eu era muito técnico, eu era um bom técnico. Eu era formado em mecatrônica, formei em engenharia elétrica, então eu era muito bom na área técnica, ainda sou. Mas na parte de gestão, errei muito no começo, porque eu não sabia, eu não era gestor. Não estudei para isso. Então o sonho foi sempre empreender, mas quando a gente empreende é que a gente vai vendo. Então erramos muito com contador, erramos muito com funcionário, essa parte trabalhista também. Mas hoje eu vejo que os erros lá do passado, e aquela insegurança, aquele medo, foi o que me tornaram mais forte hoje para poder até mesmo estar aqui e ter essa ideia com o Luiz para poder ajudar as pessoas que pensam em abrir ou que já abriram um negócio e estão passando pela mesma dificuldade que a gente passou no começo. Porque faltava dinheiro, faltava investimento, a gente que vem de uma família simples, ter que vender as coisas para poder começar. Meu começo foi assim, foi bem complicado. Vender um sonho para acreditar em outro. Vendi o carro que eu tinha do sonho para poder abrir empresa. Então, não foi fácil, mas... E aí tem um ponto interessante. Geralmente, quando a gente vai abrir um negócio, quando a gente vai começar a empreender, a gente faz um monte de conta, né? Isso. A gente começa a pensar ali qual vai ser o investimento, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que comprar, né? No meu caso, restaurante. Tá, então peraí, eu comprei um restaurante que está quebrado, aí eu tenho que então investir aqui em maquinário, eu tenho uma folha de pagamento de tanto, só que na nossa cabeça já vai dar dinheiro no primeiro mês. Isso. A gente já vai ter um retorno financeiro no primeiro mês.
Só que quase nunca é assim. Lá na frente a gente começa a entender que tem um indicador chamado ponto de equilíbrio e que muitas vezes a gente vai demorar alguns meses a atingir aquele ponto de equilíbrio. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas que começa a empreender já não tem uma disponibilidade financeira para esperar atingir o ponto de equilíbrio. E na maioria das vezes ele tem então uma remuneração que a gente chama ali de prolabore, atrelado ao negócio desde o primeiro mês. Mas muitas vezes o seu negócio não vai conseguir te pagar nos primeiros meses. E aí mora um grande risco, porque as pessoas começam a tomar dinheiro emprestado, as pessoas começam a buscar crédito e muitas vezes elas não vão conseguir atingir o ponto de equilíbrio simplesmente por um mau planejamento. Né? Aí vem da gestão, né? Porque às vezes o grande, como é que eu falo, o que da questão, não é que fala, a pessoa quer empreender, mas ela não, como ela não tem aquela gestão, ela não faz uma pesquisa de negócio. E eu fui assim, eu fui de supetão, não pesquisei nada, queria muito uma franquia. Quando saiu a franquia, eu simplesmente larguei tudo, onde eu abri mão de tudo, para poder vir começar a trabalhar, mas sem ter a gestão. E a franquia ela não me auxiliou nessa parte de gestão. Eu tive muita dificuldade no começo, principalmente no que você falou, do Prolabore, questão de remuneração para a gente mesmo. Não sei se você no começo foi assim. Separar a parte da empresa com não? Eu ficava na dúvida se eu investir num drone ou na bicicleta, tanto que era separado. Pois é, porque foi complicado, porque eu já tinha contas fixas, já tinha que arcar com um compromisso fixo ali da pessoa física, mas já tinha feito compromisso. Foi exatamente os erros que você falou, eu cometia. Hoje eu vejo. Consegui reverter, mas no começo, os erros que você acabou de comentar... Mas olha só como fica fácil das pessoas que estão assistindo a esse podcast entenderem o porquê a gente passa por tantos problemas, principalmente no início. Depois a gente continua com problemas, mas os problemas mudam. No início é o seguinte, nenhum de nós que está aqui hoje passou por uma escola de vendas. Sim. A gente não aprendeu a vender, só que quando você é empresário, o pulmão, o oxigênio do seu negócio são as vendas. Tem que ser um bom Você vendedor. precisa vender cada vez mais. A maioria das empresas que quebram, elas quebram porque elas não têm fluxo de caixa. O fluxo de caixa vem de uma maneira primária das vendas. A gente não passou por uma escola de finanças. A gente não aprendeu o que é custo fixo, custo variável, o que é ponto de equilíbrio, como é que eu precifico. É incrível como eu converso com empresários do Brasil inteiro e 99% não tem a mínima ideia de como precificar o produto. Como é que as pessoas precificam? Geralmente ou eles olham para o concorrente e falam, pô Marani, mas se eu colocar aqui o meu hambúrguer a R$40 ninguém vai comprar, porque o meu vizinho vende a 25. Pô, mas no mercado de alimentação o índice de falência é muito grande, seu vizinho vai quebrar e você vai atrás dele. Por quê? Porque você está tendo exatamente a mesma atitude. Então, finanças a gente não aprendeu na escola, vendas a gente não aprendeu na escola, processos operacionais a gente não aprendeu na escola, direito trabalhista a maioria de nós não aprendeu, contabilidade também não, a gente não aprendeu sobre tributos, então a gente não sabe se o melhor regime tributário é o simples, é o lucro presumido, é o lucro real, e tudo isso vai criando uma série de obstáculos para a gente, uma série de desafios que na maioria das vezes a gente faz e comete o mesmo erro que o Guilherme cometeu, que é quando ele diz, quando eu comecei, eu nem olhei muita coisa não, eu fui de supetão, ou seja, a gente assume uma posição de tomar uma série de ações ou por achismo ou por intuição. Ah não, eu vou fazendo aqui que vai dar certo, só que essa é a pior forma de começar. Porque mesmo se a gente planejar, mesmo se a gente estudar, mesmo se a gente se preparar, vai ser muito difícil. Sim. Se alguém falou que não vai ser difícil, é mentira. Eu falei que vai ser muito difícil. Exatamente. O que você tem para falar? Não vai ser fácil, vai ser difícil, vai haver muitas dificuldades, mas se você conseguir superar todas,
aprender com os próprios erros, você vai chegar lá. É isso. Então, Você tem que se manter firme no propósito, né? A internet tem ajudado muita coisa. Mas tá sabe o atrapalhado. porquê disso? Eu estava lendo uma pesquisa um dia desses. Dia 19 de janeiro é o dia nacional, eles criaram uma brincadeira com isso, que a maioria das pessoas desistem das suas metas. Eu falei 19 de janeiro. Sim. As pessoas desistem cedo demais das coisas. As pessoas não conseguem conduzir as metas por 2, 3, 4, 5 meses. Então, se eu não tenho persistência, se eu não consigo ter resiliência, sim, dificilmente eu vou ser um empresário de sucesso. Porque o tempo inteiro a gente precisa de disciplina, a gente precisa de resiliência, a gente precisa de resistência, porque a gente toma porrada demais. A gente demora demais a aprender. A gente tem que ter humildade para perguntar. A gente tem que ter humildade para entrar em um treinamento, em um curso, em uma mentoria, buscar a ajuda de pessoas que já percorreram aquele espaço que a gente passou, mas a maioria de nós ou fica com medo demais, ou acha que ainda não é o momento, ou acha que se perguntar vai ofender, ou a outra pessoa não vai responder, e nisso a gente acaba quebrando a cara demais. E é nesse momento que a maioria desiste. Sim. Os poucos que conseguem passar 3, 5, 10, 20 anos, como tantos empresários em Sete Lagoas, se a gente andar aqui no centro de Sete Lagoas, a gente vai ver comerciantes aqui, ao lado do estúdio tem o Carnot, por exemplo, da Cortina. Carnot é um empresário antigo de Sete Lagoas, um cara muito querido por muita gente, um cara que está no comércio há muitos e muitos anos. Então, em Sete Lagoas tem muita gente que está nesse comércio há muito tempo, mas a grande maioria que começou já quebrou. É difícil, né? Você falou do Carnot aí, né? Pra gente ter uma noção de tempo. Minha mãe trabalhou lá, grávida de mim. Olha isso, você já tem quase 50 anos, hein, Luiz? Meu Deus, Carnot tá ficando velho mesmo. Entrega, um abraço lá pro Carnot. Esse negócio de fazer vídeo de lançamento e tudo vai deixando a gente que vai cada dia mais... É isso mesmo. Mas você comentou aí num assunto muito interessante, é que a relação entre o funcionário e o empregador. Né? O que você acha que é a maior dificuldade das pessoas entenderem que elas têm que se dedicar no sonho, às vezes, de uma outra pessoa? Eu acredito verdadeiramente que uma das tarefas mais difíceis que o empresário tem é de vender o sonho dele para outras pessoas e fazer com que essas pessoas colaborem e não tentem competir dentro da empresa. Então, nos restaurantes, no Terraço eu tenho um pouco mais de 30 colaboradores, na Francesinha um pouco mais de 30 colaboradores e é uma luta diária, é um desafio diário trabalhar para que eles cooperem entre si. Porque a grande verdade é que o empresário muitas vezes esquece de uma palavra que se chama empatia, que é se colocar no lugar das outras pessoas. Então eu tenho pessoas que trabalham comigo que são espíritas, tenho pessoas que são do candomblé, tenho pessoas que são católicas, como eu sou. Tenho pessoas que não têm religião. E aí, como é que a gente se comporta no mesmo ambiente? Como é que a gente se respeita no mesmo ambiente? Porque, da mesma forma que existem religiões diferentes, também tem comigo preto, branco, pardo. Comigo tem heterossexual, homossexual, são pessoas que tiveram educações diferentes, são pessoas que têm vidas diferentes, são pessoas que têm realidades completamente diferentes da nossa. Então a gente precisa ter empatia, se colocar no lugar das pessoas para entender o que essas pessoas passam, quais são as expectativas das pessoas, porque muitas das vezes a expectativa do nosso colaborador é ter segurança e ter uma boa comida em casa. Muitos deles nem querem mais do que isso. E ainda assim é um desafio a gente conseguir fazer uma boa remuneração, fazer uma boa bonificação, tratar o colaborador da gente, né, os nossos colaboradores, da maneira que a gente de fato quer que eles vivam. Por quê? Porque a gente tem uma série de desafios de mercado. Por exemplo, eu empreendo no segmento de educação e no segmento da alimentação. A gente tem remunerações completamente diferentes, assim como níveis intelectuais, níveis de conhecimento, níveis de aprofundamento diferente entre esses profissionais e ainda assim na mesma cidade. Então é um desafio muito grande
convencer os nossos colaboradores de que a gente pode fazer a vida deles melhor, porque eu acho que esse é o ponto. Eu trabalho todo santo dia para fazer com que a vida do meu colaborador seja melhor. E é impressionante como eu consigo perceber ao longo dos anos o quanto a vida da maioria deles melhora trabalhando comigo. E da mesma forma, porque ninguém aqui é hipócrita, eu quero que a minha vida melhore também e que os meus negócios melhorem também. Dessa forma a gente consegue oferecer um trabalho melhor para o nosso cliente, a gente consegue fazer a felicidade do nosso cliente, a gente consegue melhorar a vida e transformar o ambiente que nos cerca. Eu acho que esse sim deveria ser o principal objetivo de todos nós que somos empresários. Começar da pessoa que está liderando a empresa, né? Sem Começa dúvida. a ter uma atitude ali para que possa melhorar e que seja uma sequência, né? Hoje eu vejo que o grande gargalo das empresas, principalmente da minha e das pessoas do meu ramo, que é a oficina, é mão de obra. A gente tenta... No nosso também, mão de obra é o maior problema todo do Brasil hoje. Não só do Brasil, de outros países também. A gente tenta evoluir, tenta buscar conhecimento, apresentar para as pessoas, mas às vezes elas não querem. Sim, É o que você falou, às vezes aquilo ali para ela já tá bom. sim. Então ela não quer evoluir mais. Quando eu entrei, eu penso diferente. Eu já entrei evoluindo. Eu entrei na empresa, eu entrei como auxiliar, e fui subindo, sempre fui estudando a vida toda. Então na minha cabeça sempre foi, vou evoluir, até chegar num ponto que não tiver como mais evoluir. Sim. Às vezes as pessoas tendo aquela oportunidade não querem. Eu falo assim, não, para mim tá bom, estou satisfeito com o que eu ganho. Sim. Aí eu fico pensando como mudar, como virar a chave na cabeça dessa pessoa, porque acaba ajudando ela, melhorando a vida do colaborador, que é o que você falou, Sim. acaba melhorando todo Sim. aquele ecossistema ali da oficina, das pessoas, dos clientes, do serviço em si. Mas aí tem um ponto muito importante, Guilherme, que nem todo mundo tem o sonho e o desejo de se desenvolver como você teve. E aí a gente precisa entender e precisa perguntar para as pessoas o que elas querem, porque muitas vezes eu vou te contar o que aconteceu em uma das minhas pizzarias há uns 3 meses atrás. Eu fiz uma reunião com o pessoal e perguntei isso para eles. Falei, galera, o que vocês querem que eu faça e que vocês ainda não têm aqui na francesinha? Uma das pessoas levantou a mão e me disse, Marcelo, eu quero folga aos sábados. Aquilo para mim foi como se tivesse me dado um soco na cara. Pá! E o porquê disso? Porque sábado, geralmente, é o nosso principal dia de vendas. É o principal dia que eu preciso das pessoas. Então, por mais que eu sei que isso é importante para os meus colaboradores terem uma folga no sábado, é uma coisa que eu pensava que não estava ao meu alcance. E voltando ao centro da nossa discussão, que foi justamente entender o que o nosso colaborador quer, depois disso eu falei, beleza, galera, eu vou testar. Cada um de vocês vai ter um sábado de folga, então, comigo. Mesmo entendendo que talvez o maior desafio, tá? Não vou nem chamar de o maior prejudicado da situação, mas o maior desafio seria para mim, para eu conseguir adaptar essa escala, eu descobri que muita gente vai continuar trabalhando muito tempo na minha pizzaria porque talvez ela seja a única da cidade que dá folga no sábado. Então, Legal. uma pessoa que está disposta a trabalhar comigo, ela quer trabalhar desde que ela tenha uma folga. Então, pra gente, muitas vezes, pode ser uma remuneração melhor, pode ser um cargo melhor, mas pro outro, pode ser uma folga no sábado. E isso é muito difícil da gente descobrir. Então, a minha sugestão para quem está assistindo e para a gente aqui, sempre pergunte para o seu colaborador. E isso não quer dizer que você vai fazer tudo aquilo que ele vai te pedir, mas isso quer dizer que você vai conhecer quais são os desejos, as aspirações, o que balança o coração do seu colaborador, o que faz com que ele trabalhe com você por mais tempo. Então, eu acho que realmente vale a pena perguntar para o seu colaborador. E uma coisa que é muito interessante, que eu já vi você falando em algumas palestras, é a forma como você faz a seleção de quem vai trabalhar com você. Isso também é muito importante. E eu vejo que ali na entrevista de emprego, né, você consegue filtrar
não diretamente, mas com perguntas indiretas, qual é o perfil daquela pessoa. Eu acredito que é um papel até da psicologia, né? Identificar, né, através de ações, respostas, como que aquela pessoa vai reagir para você saber se ela tem realmente o perfil de uma pessoa que vai se dedicar na sua empresa. Claro que não que ela vai ter o mesmo sonho que você, até que eu acredito que se ela tiver o mesmo sonho que você, ela vai se propor a abrir uma oficina. Independente das questões financeiras, eu acredito que se eu tenho um sonho, eu vou correr atrás daquilo para fazer acontecer, né? Mas quando a gente consegue diferenciar essas pessoas que estão ali dispostas a ser empregadas e através de uma pesquisa mesmo, né? De uma boa entrevista, uma entrevista elaborada para o seu negócio, para o perfil de pessoa que vai se encaixar melhor, eu acho que isso até pode complementar essa etapa de tudo isso que você disse sobre o funcionário em si ali e a reunião da equipe. Luiz, a maioria dos problemas que a gente tem de mão de obra está no recrutamento e na seleção dos nossos colaboradores. E, obviamente, na falta de treinamento, que na maioria das vezes nós, empresários, não temos tempo hábil para fazer esse treinamento e a maioria dos empresários nem sabe fazer esse treinamento. Esse é o grande problema. E aí, o que a gente tem? Mais uma vez eu vou trazer para a minha área porque fica mais fácil de eu exemplificar. Se eu falar em restaurantes, aonde tem uma escola para garçons? Não existe essa escola. Eventualmente o Senac oferecia esse serviço já há alguns anos, não oferece mais. Então eu vou ser breve nessa explicação, mas vai ficar muito claro para todo mundo. Não existe uma escola para operador de caixa, não existe uma escola para garçom, não existe uma escola de gerente, não existe uma escola de auxiliar de cozinha, não existe uma escola de copeiro. Então, geralmente quando eu vou buscar uma mão de obra no mercado, eu não tenho uma mão de obra treinada. E muitas das vezes a gente vai apontar isso dizendo, na minha cidade não tem mão de obra qualificada, nem na sua e nem na de ninguém. Eu viajo o Brasil inteiro, eu fui em praticamente todas as capitais do Brasil dar treinamento e é sempre a mesma história em todo lugar que eu passo. E aí o que a gente precisa entender? O que eu descobri então trabalhando com restaurantes? Já que a gente não tem uma mão de obra treinada, para que eu peço currículo pro meu aspirante a colaborador, para a pessoa que quer trabalhar comigo? Eu não preciso de currículo. O que eu preciso é ter um horário onde eu consiga entrevistar uma série de pessoas, e isso pode ser convidando pelo Instagram, pode ser convidando pelo LinkedIn, pode ser convidando por agências, mas eu não preciso de currículo. Sabe o que eu preciso? Olhar no olho dessa pessoa e ver se ele precisa trabalhar, se ele está disposto a fazer as coisas que eu preciso dentro do restaurante, se ele de fato está motivado a começar a trabalhar por alguma razão. Sim. E aí eu começo com perguntas como: quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Qual foi o último emprego que sua mãe teve? Sua mãe trabalha hoje? E muitas das vezes a gente escuta assim: sim, minha mãe trabalha tem 20 anos ali na Cortinas Carnot. Pronto, pode contratar isso de longe. Por que disso? Porque a fruta não cai longe do pé. Se o pai e a mãe são bons, a chance dele ser muito bom é muito grande, porque ele foi educado através de uma educação que trouxe princípios para essa pessoa. Então, se a gente olhar para isso, se a gente descobrir aonde estão essas pessoas que têm o brilho no olho, que têm a disposição de trabalhar e que muitas vezes ainda não têm a qualificação, e a gente acaba não dando a oportunidade para essa pessoa, porque ela não é qualificada, a gente perde a oportunidade. Mas eu estou numa seleção, assim, eu acho que eu estou precisando de melhorar primeiro aqui alguns processos dentro da empresa antes de contratar novas pessoas e ver se é necessário, né? Porque nesse mercado é necessário, mas vai depender de mim, né? Então eu quero entender isso justamente porque eu trabalho muito com as minhas ideias. Você vê nos seus vídeos, eu acredito que você já deve ter visto diferença entre, às vezes, a gente terceirizar um vídeo seu e eu produzir um vídeo seu. Sim. Então, mas sempre vai ter isso, tá? Sempre. Eu quero estabelecer um limite que é aceitável. E entender aí faz sentido. Como vai ser. Falando que tem um monte de tarefa que eu faço lá na minha empresa que eu faço muito melhor. Só que eu falo isso rapidão. Se você quer crescer e você edita um vídeo que, na sua opinião, é nota 9, nota 10 ou nota 8, sei lá, você vai ter que aceitar que, por um tempo, os seus vídeos vão ser nota 6, nota 7, porque tem outra pessoa editando, entendeu? Senão você não escala. Mas eu vejo que nessa área,
Eu não vou citar assim uma situação que eu passo, né? Eu vejo que nessa área a pessoa começa a aprender um pouquinho de vídeo e já cria liberdade. Já o passarinho já sai voando. Entende como é que eles passam mais tempo em agência. O que eu quero dizer? Amarra o cara no contrato, amarra o cara no início, na conversa, entrega mais para ele em bonificação e etc. Enfim, esse problema que você tem, você vai ter ele sempre, entende? Sim. Por quê? Porque a barreira de entrada é muito pequena. O cara edita vídeo, beleza, o cara edita aqui com você. Você oferece para ele um salário de 1.500, 2.000 conto. Aí o cara veio, aprendeu, ele pensa assim, velho, se eu editar 5 vídeos, eu vou ter esse valor aqui. Eu vou correr o risco. O que eu preciso? Nada, só um computador. Entendeu? Entre aspas. Né? Sim. E aí a pessoa acaba enxergando essa liberdade, né? Foi um ponto que eu vi também, tudo. Eu acho que faz sentido. A pessoa tem que aproveitar as oportunidades. Mas é onde eu venho estudando e analisando, onde vai ser a melhor oportunidade. Sobre o processo de seleção, eu vou citar aqui a Mosaico e vou falar até de uma coisa que eles fizeram que eu achei muito legal. E vou compartilhar porque foi feito em público. O processo de seleção para um funcionário que eles estavam precisando para o atendimento foi feito através de um vídeo no WhatsApp. Eu achei isso interessante porque, vou citar os pontos que eu achei interessante, e aí depois se você quiser abordar o que é o certo, o errado, ou melhor. Né? Mas essa parte do processo de seleção no WhatsApp, eu vi que as pessoas lá têm um atendimento muito diferenciado. As pessoas que trabalham são pessoas que você já vê assim, que tem um estilo de vida livre ali dentro. Ali. Ela coloca a personalidade dela na prática. Então, se ela é mais alegre, mais animada, ela é animada com todo mundo e ela é aquela pessoa dentro e fora da empresa. E, a partir do vídeo, eu acredito que a gente já consiga identificar. Principalmente porque a pessoa não pode ter vergonha para o atendimento. Ela tem que ser um pouco mais ousada para vender, ela tem que conhecer dos produtos. Então, se ela já conhece de alguma técnica de gravação, se ela soube fazer um bom roteiro para fazer o seu vídeo ali, né? Claro que não vão ser todas as pessoas, mas se a partir disso você já consegue selecionar algumas características que vão te ajudar a selecionar uma boa pessoa, além dessas que você falou também. Né? Super de acordo. Acredito que a estratégia de pedir um vídeo acaba trazendo várias competências ali de quem gravou esse vídeo. Dá pra gente ver como é que é a sustentação oral, como é que a pessoa organizou as ideias, qual é o nível de criatividade que aquela pessoa tem, como é que ela se porta gravando um vídeo para outras pessoas. Então, várias competências. Acho excelente. O único desafio nisso aí é que você restringe muito o número de candidatos que vão chegar até você, né? Então, se eles conseguiram ter ali vários vídeos, eu acho que eles fizeram um golaço. Acho que foi um milagre. Uma grande estratégia, sem dúvida nenhuma. Ótimo. E como você está conhecendo, né? Todos os estados aí, eu acompanho que você faz evento em diversos estados e ajudando as pessoas a gerir os restaurantes, né, a ter uma estrutura melhor, o que você vê que tem de diferença? Assim, você já falou que não tem tanta diferença dos problemas que existem aqui em Sete Lagoas para fora. Sim. Mas existe algum ponto, né, algum detalhe que faz você, às vezes, acreditar mais em uma outra cidade ou em um outro tipo de economia, mais do que aqui em Sete Lagoas? Sete Lagoas é uma cidade que eu adoro, é uma cidade que eu ajudo bastante, tanto no número de pessoas que eu emprego, porque muita gente me pergunta isso, pô, Marani, por que você não está em São Paulo? Por que seu escritório não é em São Paulo? Por que você não tem outros restaurantes em outras cidades? E Sete Lagoas é uma cidade que eu adoro morar, adoro trabalhar por aqui, gosto muito da qualidade de vida que a gente tem, mas vejo que é uma cidade que poderia ser infinitamente melhor. Política não é uma coisa que eu penso por agora. Talvez eu mude de ideia algum dia, mas talvez pelos meus próximos 10 anos não é alguma coisa que eu pense. Mas o que eu vejo é que Sete Lagoas merecia sim ter uma política bem melhor do que ela tem hoje. Sete Lagoas é uma cidade plana, é uma cidade bonita. Difícil ver uma cidade tão bonita como Sete Lagoas. Uma cidade que tem uma capacidade de gerar eventos esportivos gigantes. A gente tem o paragliding aqui, a gente tem escalada, a gente tem bike, a gente tem
trilhas, caminhadas, outras coisas mais que poderiam estar sendo muito mais bem utilizadas do que o que a gente tem hoje. A gente não vê um fomento para o turismo. No meu segmento, por exemplo, que é restaurantes, é importantíssimo que a gente tenha um número muito maior de turistas do que o que a gente tem aqui hoje. E não somente isso, a gente tem grandes indústrias em Sete Lagoas, como a Caterpillar, a Iveco, como tantas outras empresas gigantes em Sete Lagoas, mas a gente não vê os grandes diretores frequentando os restaurantes, a gente não vê os grandes diretores frequentando as lojas de Sete Lagoas, a gente sabe que essa mão de obra é toda de fora de Sete Lagoas. Sim. Então, eu acredito de verdade que Sete Lagoas tem um potencial para ser uma das melhores cidades de qualidade de vida do Brasil, mas falta muita vontade política, falta muito incentivo. E eu vejo que tem grandes empresários aqui tentando fazer diferente há muitos anos, mas batendo de frente aí com essa política que deixa tanto a desejar. Então, o que eu espero e o que eu vou continuar fazendo é trabalhando, fazendo aqui a minha parte, continuar crescendo as minhas empresas, continuar contribuindo com os impostos, Sim. contribuindo com o emprego de mais e mais pessoas, e vou continuar na esperança que a gente tenha uma política melhor em pouco tempo. Não, isso pode ter certeza que isso aqui foi uma contribuição muito grande para a cidade de Sete Lagoas, porque é justamente esse o intuito desse podcast, ajudar as pessoas que estão aqui a ter uma nova visão e a acreditar com pessoas que têm sucesso, com pessoas que fizeram diferente aqui na cidade, que elas também podem ter sucesso. Porque eu vejo muitos empresários hoje que às vezes desistem, achando que a dificuldade dela é maior que a do outro, né? Que foi um assunto que a gente discutiu no início, e que Sete Lagoas é um problema que não tem solução. E eu sempre falei isso, eu acredito muito no mercado aqui. Eu também acredito e acho que as pessoas podem, de alguma forma, se inspirarem no que eu fiz, que eu tinha uma limitação local por ser restaurantes, e ali eu encontrava dois caminhos. Ou eu criava uma rede de franquias, e aí eu poderia ter restaurante no Brasil inteiro, ou eu trabalhava com educação e treinava pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, a gente tem que entender que não é porque a gente mora em Sete Lagoas, não é porque a gente empreende em Sete Lagoas, que a nossa atuação obrigatoriamente tem que estar limitada a Sete Lagoas. Sim. Eu vejo que as pessoas que reclamam são as que menos têm sucesso. Então, as pessoas que são mais proativas, as pessoas que são mais positivas, as pessoas que acreditam nelas mesmas, elas acabam criando formas de crescer, expandir e estarem nos lugares que elas querem estar através da competência delas. Você se inspirou em alguém ou alguma empresa antes de começar a parte educacional? Eu tive muitas inspirações. Na verdade, eu contratei a minha primeira mentoria em 2016, lá com o Vitor Damasio. Hoje estamos em 2024, né? São mais de 8 anos trabalhando com o Damasio. Ali eu conheci muita gente legal, muita gente que me ajudou muito. Se eu fosse falar nome aqui, até eu poderia me esquecer de algumas pessoas, mas muita gente que me ajudou e com certeza absoluta, se não fossem essas pessoas, eu não estaria aqui agora. Então, há muitos anos eu participo de mentorias, de mastermind, de grupos de empresários que não reclamam, que trabalham muito, que querem fazer sempre melhor, que me incomodam o tempo inteiro, dizendo: Marani, dá para fazer mais, Marani, não dá para fazer só isso, Marani, temos que buscar mais. E esse incômodo acaba me trazendo grandes desafios todos os dias. Top. E eu vejo que, assim, uma coisa que você já abordou em palestras também, esse ponto de que você ensina, mas você aprende também. E eu acredito que isso contribua muito com o mercado de Sete Lagoas. Porque mesmo você fazendo por pessoas que estão lá fora, eu vejo que, às vezes, isso mesmo te motiva a ter um crescimento muito maior dos seus restaurantes. Porque, assim, sendo sincero, você precisa dos seus restaurantes, você precisaria do seu restaurante hoje para sobreviver financeiramente? Sem dúvida nenhuma, não. Mas você faz isso por amor e que você acredita nesse mercado. Para mim faz muito sentido. Sim, para mim faz muito sentido. E com certeza absoluta, eu melhorei muito os meus restaurantes depois que eu passei a frequentar esses ambientes, depois que eu passei a ensinar. A grande verdade é que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais do que para quem a gente está ensinando, porque quando a gente vai ensinar, a gente precisa estudar,
a gente precisa entender os conceitos a ponto de ensinar. E principalmente uma coisa que para mim tem muito valor. Eu só ensino aquilo que eu aplico. Qualquer coisa que você olhar no meu portal, na nossa escola, na nossa mentoria, uma coisa que eu tenho sempre humildade de dizer é: o que eu não apliquei, eu não ensino. Não importa o que o Marcelo acha, importa o que ele já fez e deu certo ou errado. Porque aí eu consigo dizer, ó, isso aqui, esse é um bom caminho. Esse aqui já não é um bom caminho. Mas eu vejo muita gente ensinando o que eles acham. E o que a gente acha muitas vezes não é o que vai trazer resultado. Então, a aplicação, os erros, tudo isso faz parte do nosso caminho e o caminho realmente não é fácil, né? É um caminho difícil. Eu acredito que você já me acompanhou desde o início da minha caminhada, né? A Fernanda antes ainda, mas o Guilherme me acompanhou desde os primeiros passos, né? Sim, abrimos a empresa praticamente juntos, Foi um dos primeiros clientes e assim, uma coisa que eu quero pontuar relatando isso aqui, né? Tenho muito que agradecer a vocês dois, mas eu vi um posicionamento diferente do que normalmente acontece aqui dentro da cidade. Estou vendo isso acontecendo de uma forma maior agora, mas eu vejo que vocês não duvidaram da minha capacidade de atender. Você, principalmente, que você atende pessoas a nível nacional, não dá para ficar errando seus criativos. Não sei quantos mil reais você está investindo, então não dá para errar. Você acreditou no meu potencial ali, começando, me deu força para chegar onde nós estamos hoje aqui. Eu já tenho um podcast, hoje tenho um estúdio, hoje tenho um escritório, continuo com você, né? E cada dia mais aprimorando. Então isso faz parte da minha evolução. E eu tenho uma outra situação que acontece comigo no esporte, é que às vezes me deixa chateado, mas que eu sei que faz parte disso que é comum aqui em Sete Lagoas, as pessoas não acreditarem às vezes nas outras ou acreditar em quem está começando. Às vezes nem acredita que tem um bom potencial aqui sendo feito nas coisas de Sete Lagoas. Mas eu no esporte consegui vários patrocínios através do vídeo, através do marketing, né, através da minha pilotagem na bicicleta também, mas não somente por ser um bom piloto, mas por fazer a minha parte como uma pessoa socialmente agradável. E eu muitas vezes, mesmo me dedicando muito, né, meus vídeos, um feedback aqui só para mim completar isso. Você gosta do meu material, do vídeo? Quero super dar parabéns aqui para você, para Ana Letícia. Vocês fazem um trabalho incrível. Na verdade, quando você disse que eu te dei a oportunidade lá atrás, você foi uma recomendação da Fernanda, minha esposa, e aí a gente começou ali a fazer um teste, 2 testes. Quase sempre quando eu vou contratar um novo fornecedor é assim que a gente faz. Então, a gente dá uma oportunidade. Se a gente tiver uma resposta, e nem sempre essa resposta quer dizer um vídeo bom. Muitas vezes pode ser uma vontade de fazer, uma vontade, uma disposição, uma empolgação daquele fornecedor para construir junto com a gente. Lá na nossa empresa, a gente tem um valor que é o longo prazo. Então, quando a gente começa a trabalhar com alguém, o meu desejo é que esse trabalho dure por 5, 10, 15 anos. Então, desde então, a gente começou a trabalhar junto, eu te trouxe vários feedbacks, eu acho que aqui dá para melhorar, isso aqui dá para ser melhor, e vocês sempre se empenharam muito em melhorar. Quando não estava bom, eu falei que não estava bom também, e aí a gente conseguiu elevar muito essa barra. Aí ficou muito bom. Então, agora eu tenho que tomar cuidado, porque depois disso eu te recomendei para várias pessoas e agora eu já não consigo agenda com o Luiz mais. Não, mas eu já fechei a agenda já. Tenho que te agradecer muito, ó. Já limitei, eu falei, ó, agora não, agora eu vou dedicar para os meus clientes, porque senão a gente deixa as pessoas que nos ajudaram lá. Mas... É uma brincadeira para dizer que a gente só recomenda quem a gente acredita. Eu te recomendei para grandes amigos que eu tenho, que fazem um trabalho, que são pessoas extremamente exigentes e que se vocês não fizessem um grande trabalho, eu jamais recomendaria. Então, parabéns pelo trabalho, que vocês continuem se aprimorando, crescendo, entendendo que esse é só o início de uma grande jornada, porque vocês têm aí uma longa jornada pela frente. Eu te agradeço muito pelo feedback, né? Foi uma iniciativa que nós tivemos a partir de uma necessidade no mercado, uma oportunidade que eu vi no mercado. E eu fiquei com medo, estava trabalhando na época como social media, fazia design, estava me virando para aprender a mexer no CorelDRAW lá e
comecei a fazer vídeo, que eu já sabia fazer muito bem, há muito tempo. Desde 2013 lá no Instagram, tirando foto, e quando entrou vídeo eu já estava fazendo vídeo e aprimorando a edição. Então demorei a enxergar isso, mas foi bom que a gente conseguiu aproveitar essa oportunidade. Mas o que eu quero falar sobre isso aqui, né, vem de que existem pessoas que acreditam no próximo e que acreditam nas pessoas que estão em Sete Lagoas também, mesmo que estejam começando. Às vezes você consegue avaliar que a pessoa tem um bom potencial porque ela está se dedicando muito, né, ela tem um bom perfil de pessoa. Mas eu, como atleta, consegui patrocínio de várias áreas e eu vejo que, assim, não sei porquê, no mercado, por exemplo, de bike, eu não tenho patrocinador nenhum de oficina nenhuma. Qual que é a visão dos empresários? Eu vejo que são concorrentes extremos. O meu material que te agrada, que vende bastante, eu me dispus a colocar toda essa energia do meu trabalho hoje dentro do ciclismo e não consegui nenhum patrocínio. Então, assim, não estou choramingando isso aqui, né? Eu tenho outros patrocinadores, tenho patrocínio de academia, de fisioterapia, enfim. Tem várias pessoas que me apoiam e até pessoas de fora, mas às vezes a gente não consegue ter um apoio e eu imagino que outras pessoas às vezes têm muito mais dificuldade, porque eu estou me dedicando muito para conseguir ainda um pouquinho. E tem gente que, quem não se dedica metade às vezes do que a gente está se dedicando aqui, às vezes não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? E essa se questão não fossem as pessoas como vocês que estão acreditando também, né, pode ser essa questão do patrocínio passa muito pela visão do empresário. Sim. E sempre ele quer entender qual é o retorno financeiro que eu vou ter disso. E muitas vezes quando ele não consegue enxergar essa visão, Sim. fica como se fosse uma aposta em alguma coisa que ele não está enxergando. Sim. O que pode retornar para ele. Então a minha recomendação é que você consiga entregar essa visão para ele do que pode ser melhor para a empresa dele, para a imagem da empresa dele principalmente. O patrocínio tem muito a ver com branding, com imagem da marca e talvez os empresários que trabalham nesse segmento aqui em Sete Lagoas ainda estejam limitados nessa visão. Então cabe a você, que é o atleta ou quem estiver te representando, mostrar para eles qual é o valor disso, entende? Sim, com certeza. E aí nós vamos ganhar várias competições, chamar a atenção deles para ver. É isso aí. Mas assim, é uma pontuação que, observando pequenas coisas, a gente consegue imaginar, né, pessoas que passam dificuldades muito maiores. Isso hoje não é uma dificuldade minha. Eu gosto de andar de bike, tenho prazer, gostaria de ser patrocinado e de ajudar as empresas a vender mais, através dos vídeos. Eu sei que vende. Os vídeos que eu faço para você vende, o que eu faço para o Guilherme vende assim, né? Entre aspas, participa do processo de vendas. Claro que sim. Mas influencia, e a pessoa sabendo utilizar vai ter um resultado. Mas conta pra gente, Marcelo, como que foi sua dificuldade no mercado quando você começou? Para começar, para todo mundo é difícil. Eu me lembro, eu batendo um papo com meu pai, que me ajudou a minha vida toda, me ajudou muito no início dos restaurantes. Eu batendo um papo com meu pai há uns 2 meses atrás, ele estava dizendo que ele ficava morrendo de dó de mim. Quando eu ficava filmando os primeiros vídeos ali, gravando os primeiros vídeos, que ele falava, meu Deus, o que meu filho está aprontando? Ele está com uma esperança de fazer alguma coisa que eu acho que não vai dar certo. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que essa história é tão importante? Porque na maioria das vezes sua família não vai acreditar. Seus amigos mais próximos, eu virei chacota em Sete Lagoas, tem um vídeo que é clássico. Todo Natal esse vídeo é passado em vários grupos, até hoje inclusive. Que isso? Agora com um tom diferente. Mas foi o primeiro vídeo que eu gravei para a Francesinha, onde eu falo, alô amigos e seguidores da Francesinha, quero passar para desejar um Feliz Natal e que o menino Jesus abençoe a casa de vocês. Foi algo assim. Só que eu estava trêmulo, a minha voz estava diferente, enfim, o vídeo estava realmente muito ruim. E isso acabou virando chacota entre os meus amigos. Sim. Porque naquela época, 2016, gravando vídeo para a internet, enfim, eu nem trabalhava com educação, mas ali começava um trabalho. Então, no início, ninguém acreditou, eu virei chacota e talvez a pessoa que mais acreditou e acreditou o tempo inteiro foi a minha esposa, Fernanda. Fernanda sempre esteve comigo, sempre me deu muito apoio. Quando eu comecei os meus primeiros treinamentos, que foi aqui em Sete Lagoas, com 2, 3 alunos,
entregando ali um treinamento de como vender mais pelo Instagram. Depois essas turmas foram enchendo, 10, 20, 30 pessoas. Depois eu fui fazer uma palestra aqui em Sete Lagoas e alguém me disse, Marcelo, uma palestra paga em Sete Lagoas, ninguém vai. A gente colocou mais de 130 pessoas em um auditório no Hotel Tulipim. Então o início foi muito difícil. No digital, na minha primeira turma, eu já tinha feito um investimento de mais de 100 mil reais e eu vendi três treinamentos. A receita desse lançamento, que foi o meu primeiro, foi de R$ 1.500. Então, naquele momento, eu disse que eu não ia entregar esse curso, eu ia devolver o dinheiro para as pessoas. E ali foi a importância de ter um mentor, o Vitor, que hoje é um grande amigo meu. Vitor falou, Marani, você vai entregar, se não for por você, é por essas pessoas que acreditaram em você. Se não for por elas, você vai fazer porque eu estou mandando. Então, como eu tinha um investimento importante nessa mentoria, eu falei, beleza, vou entregar esse treinamento. E ali começava uma história que hoje passa de 20 mil empresários que a gente já treinou no Brasil. A gente está exatamente 2 semanas do maior evento que já existiu no Brasil para donos de restaurantes. Vão ser mais de 700 empresários em São Paulo. E dentre esses empresários, o Henrique Fogaça, do MasterChef, vai estar lá. O ex-presidente da McDonald's vai estar lá. O presidente do Grupo Trigo vai estar lá. Enfim, pessoas que eu tinha o sonho de conhecer algum dia são pessoas que vão estar comigo no palco, compartilhando um pouquinho do conhecimento. Então, a realização de um grande sonho, de alguma coisa que começou muito pequeno e uma certeza absoluta que a gente só está começando. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser um projeto muito maior do que está hoje, mas a gente tem a certeza absoluta que a gente está aprendendo, que a gente só está começando. Sim. Nas suas dificuldades durante todo o processo, já pensou em desistir alguma vez? Claro que sim, várias vezes, inclusive. Já chorei muito por não estar conseguindo ter os resultados. Já levei para essas mentorias que eu ia, né? Eu ficava olhando as pessoas que estavam ao meu entorno e as pessoas dando certo, as pessoas acelerando, os caras fazendo resultado pra caramba. E eu falava, meu Deus, só eu não aprendi a fazer, só eu não aprendi a fazer direito. Será que a culpa tá com o dono de restaurante que não gosta de estudar? Será que a culpa tá comigo que não sei gravar vídeo? O que tá acontecendo aqui que não tá dando certo? Nos restaurantes a mesma coisa. Eu não contei, mas em 2015 eu abri meu 3º restaurante. Eu já tinha aberto 2 restaurantes aqui em Sete Lagoas e resolvi abrir um restaurante em Belo Horizonte. O nome desse restaurante era Sagrada Parrilla. E com menos de 1 ano desse restaurante aberto, a gente teve que fechar por falta de fluxo de caixa. A gente não tinha dinheiro. E aí eu comecei a tomar dinheiro emprestado e, enfim, o final dessa história é que a gente ficou devendo quase R$1 milhão depois de um tempo desse restaurante fechado. E claro que eu pensei em desistir. Naquele momento eu falava, meu Deus, será que tudo que o meu pai me ensinou, eu não aprendi nada? Será que eu vou ser um fracasso? Será que eu vou ser a maior decepção na vida do meu pai, que me ensinou tanta coisa? Então foi muito doloroso. Às vezes os meus amigos chegavam e me perguntavam, Marani, eu ainda não fui no seu restaurante em Belo Horizonte, eu vou lá, só que não tinha restaurante, eu não tinha coragem de falar que eu tinha quebrado. Então, uma história difícil, passei por um momento, eu não queria falar com meu pai ali a real situação que eu estava em algum momento, mas em 2016, por algum tempo, eu não tinha dinheiro para lavar roupa, para almoçar fora. Então eu ia na casa da minha mãe, almoçava na casa da minha mãe, lavava roupa na casa da minha mãe. Então, muita dificuldade. Pensei em desistir várias vezes, mas... Uma dica que você daria para quem não tem um negócio aberto, mas está pensando em desistir hoje porque está enfrentando essas dificuldades? Eu acredito que as pessoas precisam ter fé, elas precisam acreditar nelas, acreditar. Eu sou cristão, eu acredito em Deus, Deus abençoou minha vida toda até aqui, eu sou muito grato a Deus. Eu oro todos os dias agradecendo por tantas bênçãos, por ter
por ele ter me escolhido para esse projeto que eu estou à frente hoje. Então, Deus sempre me abençoou muito. Eu espero que as pessoas, no que elas tenham fé, e que se for em Deus, que elas se agarrem nisso, mas que elas façam a parte delas. Show. Eu sempre busquei fazer a minha parte. Eu sempre dei os meus 150%. Então, se vai entrar num projeto, entra de verdade. Estuda, busca aprender, busca conversar com outras pessoas, se dedica de verdade, não espera as coisas acontecerem, porque elas não vão acontecer. O que eu mais vejo no empreendedorismo de pessoas que realmente deram certo, Guilherme, são as pessoas insaciáveis. Eu adoro um livro que o título dele é Implacável, do bom para o ótimo e do ótimo para o extraordinário, alguma coisa assim. Mas o que ele diz a gente tem que acordar com sede, com fome todos os dias, de fazer mais, de realizar, de colocar em prática, de testar de novo, de melhorar. Se a gente de fato conseguir ser insaciável, é muito difícil de não dar certo. A gente não vai dar certo se a gente não fizer o suficiente para realmente conseguir alcançar os nossos objetivos. Show. Legal. A gente tem que aprender muito aqui também, né? Eu vejo Nossa Senhora. Inclusive, eu quero destacar isso aqui no podcast, que nós não estamos trazendo nada por pensar ser superior a qualquer empresário aqui dentro de Sete Lagoas, mas é justamente para que as pessoas possam aprender com esse nosso bate-papo e para que a gente também possa aprender aqui dentro, né? E ajudar as pessoas a aprender aqui também, porque eu vejo que são conhecimentos que às vezes não são compartilhados assim tão facilmente e as pessoas vão ter isso aqui na palma da mão assistindo esse podcast, né, no YouTube, no Instagram, independente da forma que seja, mas isso aqui é uma oportunidade muito grande de aprender e já mudar a visão dentro de Sete Lagoas, a acreditar mais no propósito da empresa dela aqui dentro, de mesmo que o comércio seja difícil, mesmo que tenha essas dificuldades políticas, que a gente possa acreditar, fazer diferente e levar o nome da cidade para frente, porque nós temos um potencial muito grande. E não parabéns pela contribuição de vocês para a cidade, para os empresários que estão ouvindo, que estão assistindo aqui agora, que vocês continuem. Top. Vamos continuar. Claro que nós também estamos contando com a ajuda de todo mundo que está assistindo aqui, né? Mas é isso. O que depender da gente aqui, nós vamos... Então você que está assistindo aí, compartilha esse podcast, pega o link aí, manda para os amigos, mostra que Sete Lagoas tem pessoas que têm muita iniciativa, que tem muita competência, mostra para o maior número de pessoas esse podcast, convida outras pessoas aí que se interessem em patrocinar projetos como esse, porque eu tenho certeza que dessa forma a gente vai fazer a nossa parte e vai fazer com que os projetos possam crescer ainda mais na nossa cidade. É isso aí. Tem alguma consideração que... Só agradecer. Nossa Senhora. Tamo junto, contem comigo. Esse é o primeiro mesmo, porque ele é o primeiro episódio aqui que nós entrevistamos. Fiz questão que fosse o Marcelo, nós estamos acompanhando toda a evolução dele. Sei que a agenda dele é agarrada, então foi mais uma das prioridades aqui que eu tive que aproveitar a oportunidade de estar aqui. Mas sei que a história é muito legal e tudo, então assim como teve muito conhecimento compartilhado aqui, as pessoas vão ter muito aprendizado em casa. Tamo junto, contem comigo. Tamo junto. Gostaria de agradecer ao Guilherme, agradecer ao Marcelo, muito obrigado pela presença, por dedicar um pouquinho do seu tempo aqui para contribuir com os empresários de Sete Lagoas. E é isso. Muito obrigado, Marcelo, por participar, por dar essa aula para a gente. Eu vejo que você tem muito conhecimento e muito ainda para passar para todo mundo. Obrigado a Luísa, a Ana, que também está ali, o pessoal não está vendo, mas ela está ali nos bastidores. E fiquem atentos aos próximos episódios. Valeu, galera. Tchau.